Esses dias eu tava andando de moto e um pouquinho mais pra frente da via tinha um carro com aqueles adesivos atrás escrito recém-habilitada. E eu fui indo devagarinho atrás dela, também não queria apressar, eu sei bem como é ser iniciante no trânsito. Já andei muito de carro, hoje eu sou mais piloto de moto. E aí, ela chegou numa rotatória que tem aqui, e tinha uma subidinha que não era muito forte, mas também não era, assim, para uma pessoa que está iniciando, um topzinho assim muito fácil. O que era esperado aconteceu, ela deixou o carro morrer, e eu falei, não, vou esperar ela errar mais umas 2, 3 vezes e vou ajudar. Aconteceu. Aí eu fui ajudar, expliquei pra ela, ó, faz assim assado, que você consegue, e aí ela acabou conseguindo, ela seguiu o curso dela. Aí eu fiquei lembrando das minhas primeiras vezes andando de carro e moto. Mas como o meu foco é moto, então eu decidi fazer esse vídeo com 5 cabacices que eu cometi nas primeiras vezes que eu tava andando de moto. Eu me chamo Eliane, e nesse vídeo aqui eu vou explicar algumas situações que eu passei e que pode de repente auxiliar vocês, ou de repente vocês vão só se identificar porque provavelmente já tem muita gente que pilota há muito tempo. Alguma dessas, ou talvez todas, com certeza algum de vocês já cometeram. Mas se você é iniciante, fica aqui nesse vídeo que pode ser que ele seja uma ajuda para você não cometer ou passar as mesmas vergonhas que eu passei no trânsito. Número 1. Falta de experiência no trânsito. Eu já dirigi carro, mas, para mim, pelo menos, eu acredito que para muitos de vocês também, que ou que só dirige carro, ou que só dirige moto, ou que consegue dirigir os dois, deve ter tido uma noção totalmente diferente da dinâmica do trânsito mesmo. Tem horários de pico, que tem muito mais movimento de carro, o povo tá mais atrasado entre ali a manhãzinha que o pessoal tá indo pro trabalho, ou a hora que eles estão voltando para casa. Então, quando eu comecei a andar de moto, nos primeiros dias assim, que eu usei só para treinar mesmo, eu me perdia muito em velocidade, eu acabava me desesperando também, e aconteceu a mesma circunstância da pessoa que eu contei no começo do vídeo, onde eu deixava a moto morrer, geralmente era no farol, e geralmente era eu que trabalhava o trânsito, então isso provavelmente é uma coisa que acontece com todo mundo, e que acontecia muito comigo no começo, então eu tive que treinar muito em local onde não tinha muito movimento de veículo ou de pedestre também. E isso foi uma coisa assim que acontecia mais nos primeiros dias, porque a gente fica com misto de nervoso, a gente também pode ser que esteja ali um pouco emocionado, porque para mim, pelo menos, moto, eu gostava muito de moto, mas eu não tinha tido moto antes disso. Então eu fui um pouco emocionada no trânsito e acabei cometendo várias gafes, e essa foi a primeira delas. A número 2, que eu acho que é a mais comum, até para a gente que de repente tem mais experiência, é não entender bem de sinalização de trânsito. Então, o que acontecia? Eu ia na fé. Eu tinha uma mania de olhar justamente os motoboy para entender a dinâmica de como andar de moto. Até porque eu também era uma entregadora, eu ainda faço entrega, mas não é o foco do canal. Então, eu cometi, assim, muita gafe, tipo, ultrapassar a linha contínua, tipo, entrar na contramão, ou, assim, eram coisas que não eram de maldade, mas era por falta de conhecimento da sinalização da cidade. Havia alguns momentos, por exemplo, que, para mim, era mão dupla, e em algum momento ela se tornou mão única, então tinha ali as plaquinhas, né, sinalizando, só que não é uma coisa que quando você está começando você dá atenção. Então, já aconteceu da polícia ficar louca atrás de mim e eu sem saber que estava falando comigo. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Sinalização de radares, por exemplo, que era uma coisa que eu ignorava completamente e que gerou algumas multas. E quando eu no bolso eu comecei a prestar mais atenção, mas no comecinho assim eram coisas que era para eu saber antes de pegar uma moto, mas eu decidi aprender no meio do caminho e foi isso que aconteceu. A terceira é não conhecer a minha moto, no caso, qualquer veículo, né? De um veículo para outro sempre tem uma diferença. Para quem está muito acostumado com moto, pegar outra moto, pode ser que tenha uma diferença muito grande se você pegar uma moto de alta cilindrada, assim como no meu caso, eu saí de uma moto de 125 para uma moto de 150 já deu uma diferença. Mas como antes dessa daqui, que é a Canarinha, ela é uma 150 Titan,
Antes dela eu tinha uma moto que era uma 125 Fan, aquelas varetadinhas de 2009, e eu peguei ela sem nenhum conhecimento de moto, então ela já veio com alguns defeitos dela, né, que ela era uma moto usada, e eu não sabia. Na minha cabeça, tava tudo certo, tava tudo ok. E ela tava com defeito outro. Por exemplo, quando eu peguei a Fan, ela tava com carburador muito sujo. Então, alguma dessas gafes que eu cometi no farol, por exemplo, que eu ia arrancar, ela morria no farol. E ela sempre dava um problema parecido, ou problema na bateria, ou problema até mesmo na parte elétrica. E são essas coisas assim que geralmente, pra mim, por incrível que pareça, acontecia justamente à noite ou em horários que não tinha ninguém ou onde não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Leva a moto fazer uma revisão, que não foi o meu caso, eu levei lá ela pra consertar, só que eu não pedi uma revisão, eu pedi pra, conserta isso, isso, isso. Porque na minha cabeça era só isso que estava estragado, mas eu não tinha nenhuma noção de moto. Hoje eu já tenho um pouco mais de noção de mecânica, que é uma coisa que eu indico muito mais para mulheres, porque homem parece que já vem com isso naturalmente, né? Mas mulheres, especialmente vocês que andam sozinhas, se de repente vocês decidirem que vão pegar qualquer veículo, tenha uma noção de manutenção e também tenha uma noção de como é o veículo. Então, assim, leva uma revisão, conversa com quem já tem um veículo, conversa de preferência com um mecânico também especializado. Isso é uma das coisas que aconteceram muito comigo, foi não entender minha moto e não entender como funcionava o trânsito, e isso atrapalhava bastante, e atrapalhava quem também estava usando a via. Quarta, e eu acho que essa aqui ela é mais importante até para quem já tem experiência, é não ter maldade no trânsito. O que é isso? Aconteceu uma vez com essa daqui, mais uma vez na pegada de coisas ruins que aconteceram, um acidente onde a outra pessoa estava totalmente errada. Como dizem, você tem que pilotar por você e pelo outro, porque no trânsito você nunca vai saber o que vai acontecer. Às vezes vai alguém entrar na contramão, às vezes vai ser um cachorro no meio do nada, às vezes um pedestre vai atravessar a rua no meio do nada, e você tem que ter maldade. Às vezes também pode acontecer de um carro ultrapassar de uma via, de uma faixa para outra, e de repente te acertar na lateral. Você tá passando e o carro vem e te acerta e te joga. Isso é coisa muito comum, já aconteceu comigo. Eu já causei também, então pode ser que sejam algumas coisas que também seria interessante perceber antes de você pegar uma moto ou de repente viajar também, porque é uma coisa assim que pode ser fatal ou não, né? E a número 5, não usar equipamento adequado. Sim, gente, eu tenho esse capacete aqui, mas ele é um capacete que aqui ele parece que ele é fechado, mas ele solta essa lateral. Então, capacetes, por exemplo, esses que já são abertos por si só, tanto quanto esses modelos que abrem ou aqueles que levantam, eu não recomendo. Outra coisa que eu fazia muito era, principalmente no calor, andar com roupa muito aberta, igual essa daqui. Hoje meu equipamento está ali, mas eu uso ou uma roupa mais grossa, ou você pode comprar aquele equipamento mesmo de motociclismo. Então, o que eu recomendo é você comprar um equipamento, uma luva, de repente andar com uma calça ou com uma jaqueta, que existem jaquetas que ela já tem uma proteção própria. Tem protetores de coluna, enfim, capacete tem que ser bom. Esse daqui ele é maravilhoso, mas de preferência aqueles totalmente fechados, investe num capacete, porque às vezes você sofre um acidente, e é muito comum, especialmente com um motociclista, motoboy, motoqueiro, enfim. E o capacete, ele pode ser fator-chave para você voltar para casa ou não. Isso são as dicas que eu dou, justamente porque eu passei por muita coisa e eu espero que vocês não passem. Talvez esse vídeo tenha ajudado você e você tenha se identificado em algum momento, mas hoje são só essas daqui mesmo. E é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Era só 5 experiências que eu tive dentro do trânsito, dentro das minhas primeiras vezes, que foram 5 cabacices, assim, que podiam ter sido evitadas se eu tivesse um pouquinho mais de noção. E se você se identificou, deixa aqui um comentário para saber como que foi sua experiência. Se inscreve também aqui no canal, eu vou deixar mais abaixo minhas redes sociais, se quiser seguir lá também. Compartilha com algum amigo que você conhece que também já fez algumas gafes dessa. Se vocês gostaram, eu vou fazer uma parte 2. Se vocês não gostaram, eu também vou fazer uma parte 2, que eu acho que alguém vai se identificar mais com as próximas coisas. E é isso, por enquanto é só. Fique com Deus, obrigada por assistirem até aqui e bons ventos. Ai, que vergonha, gente, eu tô no meio do nada. Eu tô parecendo esquizofrênica, já falei o mesmo
teve pra umas 50 vezes e não foi. Ai, meu Deus. Vai sair esse vídeo. Hoje sai, garanto. Quer dizer, hoje eu não sei se eu posso, mas hoje sai.